Mas voltando a falar daquele assunto lá, em relação à Câmara, as lideranças que planejam agora em agosto, na volta do recesso parlamentar, um projeto de lei que possa mudar a chamada lei da arbitragem, que é uma forma alternativa aí para resolver conflitos judiciais. Para conversar conosco sobre esse assunto, agora o advogado Pedro Ludovico Teixeira, que é especialista em direito público. Pedro, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. A gente sabe que tudo acaba na justiça, até mesmo na política, né? E há um incentivo para as conciliações aqui no país, já existe isso permanente. O que o senhor pode falar a respeito dessa mudança da lei que pode acelerar essa resolução dos conflitos? Bom dia ao senhor. Bom dia, como vai? Tudo bem? Pois desde o início de julho, né, houve uma apresentação de requerimento por parte dos líderes para dar uma maior urgência na análise desse assunto que vinha sendo maturada a discussão, projeto esse de relatoria da deputada Margarete Coelho, que tem uma relação direta com uma situação que foge do alcance do Poder Judiciário normalmente, né, que é um método alternativo de submissão, por exemplo, de contratos comerciais, de compra e venda de commodities no meio agro, e que tem uma relação direta com a confiança desse meio alternativo, que é a arbitragem. Diante das peculiaridades que vêm sendo discutidas, como o árbitro deve se portar, que tipo de julgamento ele deve efetuar, quantidade de julgamentos que eles devem efetuar, isso vem entrando numa seara que normalmente é privada, seja no cenário brasileiro, seja no cenário internacional, desde que foi desenvolvido esse instituto. O que causou uma certa preocupação, tanto por parte dos árbitros, representantes dessas câmaras de arbitragem, assim como do mercado, o que pode trazer uma certa insegurança jurídica das relações comerciais estabelecidas entre empresas brasileiras e internacionais e até ainda em situações que sejam arbitragens correlacionadas com a administração pública, que vem sendo utilizado em algumas situações do Brasil, o que pode criar uma fuga desse instrumento tão positivo para as relações comerciais que foge dos problemas do Poder Judiciário, que são a demora no julgamento, entre outras situações que é do comum conhecimento de todos, né? Certo, então vamos explicar para a nossa audiência. Então a gente sabe que existe a justiça está incentivando a conciliação, mas como o senhor falou, quer dizer, existem as câmaras de arbitragem aqui no Brasil e no mundo. Elas seriam privadas, portanto, e fariam essas decisões em gerais corporativas, aí, né? Questões aí que envolvem empresas. E agora, então, na visão do senhor, haveria uma interferência, né, dentro do Congresso para regular todo esse tema, seria isso? Exato, porque diferentemente da conciliação, que é um método muito incentivado dentro da esfera do Poder Judiciário, a arbitragem é exatamente uma tentativa de você criar uma forma alternativa de julgamento em que as partes que convencionam isso em contrato definem se vão submeter a uma câmara de arbitragem tal, a tais árbitros que irão julgar, e o que o PL estabelece? O PL fala, olha, estão ocorrendo, de certa forma, tentativas de anular a arbitragem, tentativas por parte dos interessados de macular a arbitragem. Por isso, teríamos que limitar a quantidade de julgamentos que aquele árbitro poderá efetuar. Se ele é um dirigente de uma câmara de arbitragem, consequentemente, ele não poderia participar de julgamentos ali. Como se trata de uma situação da esfera privada que os interessados convencionam e definem, isso é o melhor para mim, estaria havendo uma interferência do poder público no que seria adequado. E aí iria de encontro às políticas públicas, hoje vigentes, principalmente por parte do governo federal, de incentivo, né, por parte do mercado internacional a acreditar em modelos como, por exemplo, recentemente, os modelos de autorização ferroviária, que são muito bem aceitos pelo mercado. E a arbitragem, que é um modelo de julgamento utilizado por essas grandes empresas, grandes negócios, ficaria com muita incerteza diante de situações que teriam correlação direta no modo de atuar do árbitro. Então haveria uma interferência no poder público, num modelo privado que já existe há longas décadas e que vem sendo estabelecido no Brasil de maneira muito positiva. Exatamente, no meio privado, né, tem aquela máxima que se o governo não precisa nem, se ele não atrapalhasse, ele já faria um bem para o país. Então é isso que o senhor falou, quer dizer, existe essa Câmara de Arbitragem, os setores privados estão se utilizando, isso está dando certo e de repente se entrar essa mudança legislativa, poderá ter um processo aí
moroso, conflituoso em relação à justiça comum, por exemplo? Exato. Por exemplo, algumas situações que estão sendo objeto desse projeto de lei, que é a questão, por exemplo, do que seria a dúvida relacionada ao árbitro, né? Existe um conceito já consagrado internacionalmente, que é o conceito da dúvida justificada, ou seja, existe um pressuposto de que aquele árbitro eleito, ele tem condição de definir naquela situação aquele conflito instaurado. Ou por outro lado, aquela Câmara Arbitral ficou definida como competente para aquilo. O poder público entrar e definir o que é a dúvida que vai ser relacionada a esse árbitro, ou ainda como esse árbitro deve se portar, a quantidade de julgamentos que ele deve efetuar, entra numa esfera que vai haver uma dúvida da segurança jurídica no Brasil, no que se refere aos julgamentos em arbitragem por parte dessas câmaras, que são tribunais privados pré-definidos, em que existem árbitros pré-selecionados, que as partes definem o que é mais adequado para elas. Então, ao invés das pessoas submeterem ao poder público que há uma dúvida na demora do julgamento e, por outro lado, quando ela seleciona a esfera privada, em que ela tem certeza sobre um prazo de julgamento, sobre o sigilo das situações que submeterão à arbitragem, isso cria uma modificação de uma esfera privada e ingressa na autonomia dessas câmaras que definem como deve ser o modelo em conjunto com as partes. Então, isso cria uma insegurança jurídica, modifica um status de um método de julgamento consagrado internacionalmente e prejudica o entendimento do mercado sobre qual é a segurança jurídica de se fazer negócio no Brasil. Então, isso não seria positivo, né? E ainda mais numa situação apressada, que é o que vem ocorrendo a partir desse PL e do pedido de estabelecimento de urgência para a submissão dele logo agora em agosto, com a volta da sessão legislativa do Congresso. Conversamos com o advogado Pedro Ludovico Teixeira, falando sobre esse tema aí. Claro, nós vamos continuar acompanhando. Pedro, obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Até logo.